3, 2, 1 e fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heitor, primeiro vídeo de conteúdo educacional aqui no meu canal e para inaugurar, né, esse conteúdo de matéria de escola, sabe? De história, geografia e tal, eu vou começar falando de uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade hoje em dia, que é função quadrática, sabe? Aquela parada lá do gráfico com parábola e tal, sabe? Eu vejo a galera cada vez mais precisando de ajuda nessa área de exatas, ainda mais matemática, então, né? Que a matéria, uma das, se não a matéria que mais envolve coisa abstrata e que tem menos professor com um exercício, como é que fala? Concreto assim, deixa a galera aí querendo adoidadamente, deixando a galera doida para querer entender esse conteúdo. Mas, enfim, eu vou explicar de uma maneira muito mais fácil, então, se você se perder, fica tranquilo, volta o vídeo, procura exercício e tenta refazer o exercício, que aí fica melhor para você entender, né? E se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal para me fortalecer, entendeu? Porque é minha primeira vez nesse tipo de coisa e o conteúdo é novo assim, sabe? Então, sem mais delongas, se você gostar, deixa o seu like, vamos começar. Para quem não sabe, a função quadrática, ela é um tipo de função que, diferentemente do gráfico da função afim... galera, e lembrando, se vocês notarem que tem alguma coisa errada ou faltando, deixem aí nos comentários aí, tá bom? Pra complementar a informação, né? Como eu estava falando, a função quadrática, ela é um tipo de função que, ao contrário do gráfico de uma função afim, que cresce infinitamente, ou se não, decresce infinitamente, a função quadrática, a gente vê que ela não é assim, ó. Ela segue uma carinha desse estilo aqui, ó. Mais ou menos, ó, ela é uma parábola, olha só. Ela vai descendo assim, atinge o ponto de máximo e depois volta. Quer dizer, assumamos que isso aqui tá perfeito, né, galera, para não perder tempo. Às vezes ela pode ser assim também, ó. Às vezes assim, outras vezes assim. Mas o que importa é que todos os gráficos de função quadrática, se a gente for traçar, formam uma parábola. Seja se a concavidade dela estiver voltada para cima ou se estiver voltada para baixo. Deixa eu só trocar essa caneta aqui rapidão, galera. Tá, mas Heitor, qual é a forma algébrica de uma função quadrática? Calma que eu vou explicar. A função quadrática, ela se trata de qualquer continha que tenha esse estilo aqui, ó. Ax, onde A é o coeficiente quadrado, é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, isso é o coeficiente quadrático, vou chamar assim. O B é um coeficiente que acompanha o x que não está elevado ao quadrado, que é um coeficiente linear, vou chamar assim. E o C é o termo independente, porque, olha só, ele não está acompanhando ninguém. Onde nesse sistema A, B e C pertencem aos números reais. E detalhe, aonde o A é diferente de zero. Por que, então, que é diferente de zero? Porque pensa comigo, se o A for igual a zero, pensa comigo, ó, se o A for igual a zero, a gente vai ter que a f de x é igual a 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, a gente acabou de perder o coeficiente quadrático e voltou a ser uma função afim. Nesse tipo de situação, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Entendeu? Porque se a gente colocar o A como se fosse igual a zero, que aliás é o que eu falei que não pode, a gente vai perder a função quadrática. Ela vai voltar a ser uma função afim. Então, isso não pode acontecer de maneira alguma. Guarda essa informação na cabeça, né? Tá, Heitor. Mas então, agora sabendo dessas noções básicas da função quadrática, sobre o estilo que ela segue e a fórmula, vamos analisar um pouco num tal de estudo do sinal. O que é isso? Bem, eu vou explicar.
O estudo do sinal é basicamente isso aqui, ó. O básico que a gente precisa saber é, se o A for maior do que zero, a parábola, ela tem, se o A for maior do que zero, ela tem um ponto de mínimo, isso é, o menor valor que ela pode alcançar, ou seja, ela vai descendo. Pera aí, rapidão, galera, deixa eu desenhar isso aqui. Ela tem um ponto de mínimo, galera, olha só. Ela vai descendo, 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 parou aqui, e depois ela volta. Como que a gente pode usar isso numa situação prática aí do dia a dia? Você já brincou na piscina e empurrou algum objeto, sei lá, uma bola de futebol para baixo da água? Então, ela desce, 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 atinge uma profundidade mínima, né? Uma profundidade máxima, no caso, baseada na força que você jogou, e depois ela volta. Volta para a água, ou para você, para onde for. Mas, Heitor, aí que tá. Se o A for menor do que zero, se o A for menor do que zero, a concavidade ela é voltada para baixo. Ó, tá vendo como é que aqui tá para cima e aqui vai estar para baixo? Olha só. Quer dizer, assumamos que isso aqui são parábolas perfeitas, porque senão vou perder mais tempo tentando desenhar perfeito do que explicando aqui. Então, né? Beleza. Tá. Então anota aí no seu caderno. O A, ele determina para onde vai ser a concavidade da parábola e também o grau da abertura dela. Porque se ela tender para o zero, como eu falei, a gente vai perder o coeficiente quadrático, isso aqui vai ser uma reta. Se ela tender para o infinito, seja para o positivo ou para o negativo, ela vai se tornar uma reta paralela ao eixo y. Entendeu? Então, dos dois jeitos ela deforma. Se tender a zero, deforma, e para o infinito também. Então, anota aí no seu caderno. O A, ele determina para onde vai ser a concavidade da parábola e também o nível da abertura dela. O B, ele determina o que, Heitor? Ele determina se a parábola vai cortar o eixo y subindo, descendo, ou no meio do caminho, no vértice. Por exemplo, se o B é maior do que zero, a gente vai ter isso aqui, ó. Vai cortar aqui, ó. Ó, tá vendo como é que a parábola cortou subindo? Então, o B ele determina se a parábola vai cortar subindo, descendo ou no meio. Vamos para outro exemplo aqui, ó, onde o B é menor do que zero. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Tá vendo como é que ela não cortou no vértice nem subindo? Cortou descendo. Ó. Então, se o B for positivo, vai cortar subindo. Se o B for negativo, vai cortar descendo. Heitor, mas e se o B for igual a zero? O que vai acontecer? A gente não tinha visto que se ele cortar subindo é porque o B é maior que zero. Se cortar descendo é porque é menor. Então, se o B é igual a zero, a gente tem que vai cortar aqui, ó, no meio. Ela vai cortar o eixo y, ó, no meio aqui, ó, não vai dar não vai estar nem subindo e nem descendo. Por quê? Porque o B é igual a zero. Então, outra coisa para você anotar aí no seu caderninho. Na verdade, tudo que eu falei aqui até agora você precisa anotar, mas anota isso também no seu caderno, que o B, ele determina o movimento, ó, horizontal da parábola, perdão. Mas se o A determina a concavidade e o B determina o movimento horizontal, o que o C determina, Heitor? Bem, se o B determina o movimento horizontal, o C determina o movimento vertical. Vamos lá. Mais especificamente, o C determina em qual y ou ordenada a abscissa ou ponto do eixo x é zero. Ó, C é maior que zero. C
C maior que zero. Olha aqui. Por que cortou aqui em cima? Porque olha só. Tá vendo que nesse ponto... Tá vendo que nesse ponto ele passa pelo eixo Y? Se passa pelo eixo Y, então significa que o x que eu estou analisando é igual a zero, certo? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, com base na f de zero. A vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Olha o que vai rolar. A vezes zero ao quadrado, a vezes zero ao quadrado, anula. B vezes zero também anula. Vai sobrar só o C. Ou seja, e vale lembrar, a f, e vale lembrar para quem não sabe, a f de x é a mesma coisa que o y, entendeu? Por exemplo, para um valor x daqui, eu vou ter um y do outro lado. Isso é, se eu tenho uma abscissa desse ponto, nesse lado, eu tenho uma ordenada resultante no outro. Ou seja, no ponto zero, esse aqui, no ponto zero da função, esse aqui é o valor do y. Heitor, e se o c for menor do que zero? Se o c for menor que zero, vai acontecer isso aqui, ó. Vai cortar o eixo y, o x vai ser zero, aonde o y vai ser negativo. Por razões que eu já expliquei antes, o c ele determina o movimento vertical da parábola. Mas, Heitor, você já viu que se o c é maior que zero, ele corta o y positivo. Se ele for menor que zero, y negativo. Mas e se o c é igual a zero? Bom, se o c, meu amigo, se o c é igual a zero, olha o que vai acontecer. Se o c é igual a zero, ele vai cortar aqui, ó, ele vai cortar aqui o eixo y, onde ele vai passar pelo x0, onde o y também é igual a zero. E aliás, observação, esse desenho aqui que eu fiz é um caso especial, vou chamar assim, da função quadrática. Por quê? Porque percebeu como que o b determina se ele vai cortar descendo, subindo ou no meio. E o c, em qual ordenada, perdão, ele vai cortar o y. Se ele cortou aqui na origem dos espaços, então o b também é zero. Ou seja, isso aqui é um caso especial, porque se ele passa na origem, zero, ou seja, x zero, y também zero, ele corta no vértice, e a única coisa que não pode ser igual a zero é o a. Ou seja, estudo dos sinais está concluído? Tá certinho até aqui? Então, anota essas três coisas no seu caderno. Ó. O A determina a concavidade da parábola e o nível da abertura que ela tem. O B determina o movimento horizontal da parábola, enquanto que o C determina o movimento vertical da mesma. Deixa eu só dar uma olhada aí na duração do vídeo, galera, rapidão. Desculpa aí, galera. Problemas técnicos. Mas, enfim. Eu vou ter que fechar o vídeo por aqui, porque tá ficando muito longo. Eu não sei se vocês vão querer assistir. Desculpa aí, galera. Tivemos alguns problemas técnicos ali na hora de ver o tempo do vídeo, né? Mas, enfim. Eu vou ter que fechar o vídeo por aqui. E amanhã eu termino de explicar pelo menos o básico sobre equações e funções quadráticas. E talvez eu traga alguns exercícios para vocês fazerem junto comigo, né, para praticar. Mas o vídeo vai ficando por aqui, porque eu não sei se vocês vão querer assistir um vídeo dessa duração de 15, 16 minutos. Enfim, deixe seu like se você gostou e assistiu até aqui. Se inscreve no canal. E como sempre,
Se eu esqueci ou se eu esqueci ou errei alguma coisa, deixa seus likes, deixa comentário aí para poder sempre para eu poder ver, né? Para eu poder falar no início da próxima aula, que aliás é amanhã, o que eu errei, tá bom? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!